Olá a todos, amigos do canal do YouTube Leandro Morilha, Soluções Educacionais, e também das nossas redes sociais. Hoje, no nosso talk show com executivos, eu tenho o prazer e o privilégio de ter aqui comigo o professor Wellington Rocha, que é diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIPECAF. É também um parceiro de uma excelente faculdade. Nós vamos conversar um pouquinho com o professor Wellington e também fazer algumas perguntas sobre a FIPECAF e sobre o atual momento das empresas diante da pandemia do coronavírus. Para que todos nós possamos conhecer o perfil do professor Wellington, ele possui graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Controladoria e Contabilidade pela USP, a Universidade de São Paulo, doutorado em Controladoria e Contabilidade também pela Universidade de São Paulo. O professor Wellington atualmente é professor sênior da USP e diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIPECAF, como já havia sido comentado. O professor Wellington é também pesquisador do Núcleo de Docentes Permanentes do Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da FIPECAF. Tem experiência na área de administração, com ênfase em ciências contábeis, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão estratégica de custos, controladoria e contabilidade gerencial, mensuração de encargos sociais e sistemas, métodos e critérios de custeio. Professor Wellington, prazer enorme e um privilégio e uma honra ter o senhor aqui nos concedendo esta entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado também, professor Leandro Morilhas. É uma satisfação, é um privilégio poder conversar com você e com todas as demais pessoas que nos acompanham. É uma satisfação e me coloco inteiramente à sua disposição a partir de agora. Muito obrigado, professor. Professor, para que as pessoas que porventura ainda não conheçam a FIPECAF, né, que ela é uma das instituições mais renomadas do Brasil e até mesmo em âmbito internacional sobre contabilidade, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho o que é a FIPECAF. Sim, a FIPECAF é uma das 3 fundações ligadas à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. A FEA-USP tem, como eu acabei de dizer, 3 fundações, uma ligada à área de economia, uma outra ligada à área de administração e a FIPECAF, que somos nós, ligados à área de contabilidade, controladoria, custos, finanças, orçamento e atuária. Portanto, o foco é a controladoria, um campo do saber, um campo do conhecimento, uma importante área de aplicação profissional no campo das organizações que lida com controladoria, ou seja, planejamento estratégico, planejamento operacional, orçamento, finanças e atuária. E, em resumo, professor Leandro Morilhas, nós lidamos com, de uma forma bem sumária, resumindo, ao final das contas, nós lidamos com números. Números. Perfeito. Planos e transformação desses planos em valores monetários. Muito bom, professor, mas fundamentais para o sucesso dos negócios, né? Esses números, não? Sem dúvida. E se me permite, professor Leandro Sim. Moreira, quando eu digo que ao final da linha nós lidamos com números, nós transformamos os eventos econômicos, as ocorrências no âmbito das organizações, nós transformamos aquilo em números, mas isto não necessariamente quer dizer que sejamos pessoas ou profissionais ou uma área fria do conhecimento. Isso tudo é um meio para proporcionar progresso às organizações e crescimento para as pessoas que convivem nas organizações. Eu vejo que o senhor tem toda a razão, professor, porque, afinal de contas, né, sem números, sem indicadores, é impossível administrar uma empresa, né? Então, a FIPECAF é uma parceira para o desenvolvimento do sucesso das organizações e, por que não dizer, até para o desenvolvimento da economia do nosso país, não é? Com certeza é isso mesmo. A nossa proposta é prover informações de caráter monetário e também de caráter operacional
para propiciar o crescimento das organizações, o crescimento do país, para o progresso da sociedade. É exatamente como você disse, professor Leandro. Muito obrigado. Bom, professor, por que que a FIPECAF, né, a quem nós da Leandro Morilha Soluções Educacionais temos o prazer e o privilégio de dizer que somos parceiros, né, para o desenvolvimento de cursos, treinamentos, consultorias, por que a FIPECAF firmou uma parceria educacional, então, com a empresa Leandro Morilha Soluções Educacionais? Eu vou colocar, se me permitem, os senhores e senhoras que nos acompanhem, me permitir fazer uma colocação em primeiro lugar, mas não necessariamente o mais importante, tá ok? Perfeito. Posso até falar sobre o mais importante no segundo momento, logo em seguida, mas, em primeiro lugar, pela comprovada expertise da Leandro Morilha Soluções Educacionais, a vasta experiência que essa sua empresa vem acumulando ao longo dos últimos anos, e que nos permite abrir uma janela de oportunidades para que a FIPECAF, de mãos dadas com a Leandro Morilha Soluções Educacionais, possam ambas, digamos assim, ter acesso de uma forma inteligente ao mercado para poder auxiliar as organizações, seus executivos e seus gestores a se aperfeiçoar para um desempenho mais qualificado das suas funções. Então, eu diria, este é o primeiro motivo, mas, como disse, não necessariamente o mais importante. E aqui peço licença novamente a você e a Fique à todos vontade, professor. para dizer que o mais importante motivo dessa parceria, e eu digo isso de coração aberto, de uma maneira absolutamente transparente, o mais importante é o conhecimento que eu tenho do fundador, do gestor, do dirigente da Leandro Morilhas Soluções Educacionais, que é um ser humano pelo qual eu tenho enorme respeito como Muito obrigado. pessoa e como profissional que conheço já há alguns anos. Então, eu diria que esta minha segunda colocação, ou seja, o fato de conhecer o professor Leandro Morilhas, é a principal razão de a FIPECAF ter feito essa parceria. Muito obrigado, professor. Agora, nós estamos vivendo um momento, em termos de saúde e economicamente falando, difícil, mas, por outro lado, nós sabemos que a contabilidade pode dar uma força muito grande para os empresários, para as organizações, né? Porque ao longo do tempo a contabilidade ela vem se tornando cada vez mais uma importante área para as empresas tomarem decisões sobre seus negócios. Nesse sentido, professor, quais são possíveis caminhos que a contabilidade pode avançar em função das mudanças tecnológicas que nós temos observado, sobretudo nos últimos anos, de modo muito acelerado, e até mesmo mudanças que virão a partir de uma pandemia como o do coronavírus, né? Então, o que o senhor imagina de tendências para a contabilidade daqui para frente? Perfeito. Então, primeiro, eu diria, até resgatando um pouco do que falei alguns minutos atrás, alguns instantes atrás, o foco de atuação da FIPECAF é a controladoria. Dentro do campo da controladoria está a contabilidade. Em termos de controladoria, eu diria que um primeiro passo, um primeiro caminho, uma primeira possibilidade é deixar claro e ajudar as empresas a, neste momento difícil pelo qual nós estamos passando, a FIPECAF pode ajudar a organizar aquilo que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes nesse instante, que é refletir sobre o futuro de curto e médio prazo. Excelente, verdade. De uma maneira geral, tanto a literatura como a prática de administração, especificamente quando fala de planejamento estratégico, a literatura coloca o planejamento estratégico como sendo um artefato de gestão de longo prazo, em geral de longo prazo. Neste momento, nós estamos diante de uma situação em que é necessário desenvolver processo de planejamento estratégico de médio prazo.
O planejamento Perfeito. estratégico hoje diz respeito ao próximo semestre. As Uhum. organizações de praticamente todos os setores precisam pensar no próximo semestre. O que é que vai acontecer no segundo semestre de 2020? Claro que não há uma bola de cristal, ninguém vai adivinhar o que vai acontecer. Mas a controladoria, e a FIPECAF estuda isso, ajuda os gestores, os executivos a pensar, a refletir sobre os possíveis cenários que estão por vir no segundo semestre e, com isso, colocar ações, atitudes, iniciativas que ajudem as empresas a enfrentar da melhor maneira possível esse ambiente de incerteza que se aproxima. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto em que a FIPECAF sugere que a controladoria pode ajudar. No que se refere à contabilidade, rapidamente, a contabilidade pode ajudar os administradores, por exemplo, a mensurar melhor os seus custos. Diante da incerteza que acabei de me referir, as empresas precisam dominar os seus custos, precisam calcular os seus custos e precisam, portanto, dominá-los. E aí é, por exemplo, uma das frentes em que a FIPECAF se propõe a contribuir. A mensuração e a gestão dos custos das empresas para que elas se saiam dessa crise da melhor maneira possível. Perfeito. Então, planejamento, que é fundamental, né, professor, para enxergar num momento tão nebuloso, né, em âmbito global, e controle restrito, né, controle forte de custos, que também vai ser fundamental para a retomada do crescimento. Perfeito. Pensando nos produtos, professor, todo o portfólio da FIPECAF, quais produtos o senhor acredita que, nesse sentido de olhar para custo, planejar um pouco mais o futuro, quais produtos do portfólio da FIPECAF o senhor recomendaria para que as empresas consigam, então, buscar essa retomada de crescimento e pensando também um pouco nas pessoas que estão dentro dessas empresas, né? Como é que os produtos da FIPECAF podem ajudar esses colaboradores, esses gestores das organizações? Perfeitamente. Um dos produtos da FIPECAF, nesta linha que eu acabo de mencionar, é o nosso MBA, é um curso de MBA, um curso de pós-graduação lato sensu, de longa duração, que é o MBA Controller. O MBA Perfeito. Controller significa um MBA em controladoria, que, por sinal, é o produto primeiro da FIPECAF em termos de longa duração. O MBA Controller foi lançado em 1994, portanto, 26 anos atrás. Muita tradição, né, professor? Exatamente, são 26 anos de história do MBA Controller, e para que os senhores tenham uma ideia, em 26 anos de história, esse curso formou 52 turmas. 52 turmas. Portanto, em média, 2 turmas por ano. Uhum. Esse é um que eu colocaria nessa linha de raciocínio. Neste momento, nós temos também um produto importantíssimo para a gestão das organizações, que é o MBA em Gestão Tributária. O MBA em Gestão Tributária, dado a complexidade do sistema tributário brasileiro, ele ajuda as organizações a melhor planejar, né, a sua vida em termos de tributos, né, impostos, etc. Então, eu diria também, e por sinal é um best-seller da FIPECAF, o MBA em Gestão Tributária é um best-seller. Eu colocaria esses dois apenas como exemplos de cursos, sem contar que nós temos também um pós-graduação lato sensu de 12 meses em gestão de custos, especificamente em gestão de custos e resultados, né? E por aí vai. E também na linha de cursos de curta duração, né? Cursos de 12, 16, 20 horas, mais rápidos, nós temos também um portfólio de dezenas de cursos. Ou seja, né, professor, nesse momento em que nós temos muita incerteza, conversar com professores experientes, com outros profissionais de mercado que estão, ainda que no ambiente virtual ou presencial, estudando conosco, parece ser um bom caminho até para que novas ideias surjam, ideias inovadoras, empreendedoras, né? E com um viés de uma teoria muito forte, consolidada por professores extremamente experientes e capacitados, não? Sem dúvida.
Eu entendo que é bem por aí mesmo. Nós temos esse leque de oportunidades e, como você acabou de dizer, é a chance real de contribuir muito para o progresso das nossas empresas, seja elas públicas, privadas ou do terceiro setor. Perfeito. Professor, e para o empresário que agora tá nesse momento, pensando o futuro, né? Além da questão da qualificação, que nós já tratamos aqui, da busca por olhar fora da caixa, controlar ao mesmo tempo seus custos, né? Que outras recomendações, pela sua experiência, por ser um líder estratégico da FIPECAF, que recomendações o senhor daria para os empresários brasileiros ou que atuam no Brasil nesse momento de crise? Perfeito. Eu diria o seguinte, em poucas palavras, né? Bom, inicialmente, não se desesperem, não Perfeito. desesperar. A gente sabe, né, professor Leandro Morilhas, demais pessoas, senhores e senhoras que nos veem, é, é muito alto o risco do empreendedor, né, de um gestor, de um executivo que comanda uma organização, seja ele um executivo contratado ou o próprio fundador, dono da empresa, é muito alto o risco de se desesperar, não dormir à noite, etc. e tal, e ficar nervoso. Eu diria, calma, calma, calma. Neste momento, nós precisamos ter tranquilidade, um pouco de frieza, né? E, a partir daí, refletir de uma maneira muito racional e comedida sobre o que virá pela frente. Tomar as suas decisões da maneira mais cautelosa possível, pensar 2 ou 3 vezes. Eu diria, né, professor Morilhas, muitas vezes algum empresário fala, ah, o empreendedor precisa agir rapidamente. Sim, é preciso agir rapidamente, mas não de uma forma desesperada. Então, eu colocaria isto, refletir sobre o futuro de médio prazo até o final do ano e, principalmente, controlar custos. A coisa mais importante, claro, num primeiro momento, é buscar alternativas para melhorar a receita. Vamos Sem deixar dúvida. isso muito claro. A gestão de custos vem como vamos dizer assim, uma alternativa que nós temos que enfrentar. Mas a primeira coisa é tentar melhorar a receita. Né? Sendo que, e aí eu colocaria, se me permitem, uma sugestão: inovar. Inovar, inovar. Ótimo. Posso até, se me permite, dar um exemplo da própria FIPECAF, professor Sim, Leandro? por favor. Nós acabamos de lançar uma modalidade de curso de longa duração absolutamente inovadora, que nós estamos chamando de MOBI, M-O-B-I, que não é um curso presencial, claro, até porque as circunstâncias atuais não permitem cursos presenciais, mas também não é um curso EAD tradicionalmente falando. Não é um curso EAD onde você pega uma aula gravada e assiste a hora que quiser. Não, não é isso. É um curso que ele é dado online, sim, porém com quase todas as características de um curso presencial, inclusive no que se refere à formação de network. Me permite dar esse exemplo porque, para mim, é um exemplo de inovação na Sem criação de dúvida. um produto para enfrentar essa crise. Então, eu diria aos senhores de qualquer setor de atividade, né, responsáveis, que também procurem inovar, criar soluções absolutamente diferentes daquilo que existe. E talvez esse seja o lado bom da crise, né, professor? Porque ao inovar, a gente se força a pensar fora da caixa e descobre caminhos que tradicionalmente, num período de maior tranquilidade, talvez a gente não buscaria, adotaria, não? Sem dúvida, concordo totalmente. Quer dizer, a crise nos faz buscar alternativas absolutamente inusitadas, né? Diferentes. É. Concordo totalmente. Sim. Professor, foi um prazer enorme e uma honra, um privilégio tê-lo aqui no nosso canal, no nosso talk show com executivos. Eu espero poder contar com o senhor em outras oportunidades, porque sempre o senhor nos faz pensar, como eu disse, fora da caixa, de modo inovador e buscando alternativas, pensando no crescimento das pessoas, das organizações e, por que não, do nosso país. E para encerrar, eu queria deixar o senhor bem à vontade para fazer suas recomendações adicionais aqui
para todos aqueles que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Fique à vontade, por favor. Perfeito. Apenas gostaria, então, para encerrar, gostaria de reiterar ou de colocar a minha expectativa, a minha certeza de que esta parceria da FIPECAF com a Leandro Morillas Soluções Educacionais, com certeza virá agregar não apenas conhecimentos técnicos para os gestores, os profissionais das empresas, não apenas isso, mas principalmente, professor Leandro, eu tenho a convicção e espero que nós juntos possamos também proporcionar às pessoas que venham a trabalhar conosco uma oportunidade de crescer, não apenas profissionalmente, até porque eu não desligo o profissional do pessoal, mas acho que crescendo profissionalmente, estaremos também crescendo como pessoas e nos tornando seres humanos melhores. Com certeza, professor. Acho que esse é o desejo de todo educador, né? Sem dúvida. Ajudar o desenvolvimento no limite das pessoas também, né? Não só das organizações. E, professor, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês que nos acompanham em nossas redes sociais, não deixem de se inscrever nos nossos canais, de curtirem aqui as nossas publicações e também, como sempre, né, procuramos levar não só as novidades, mas principalmente conteúdo sobre o ambiente organizacional. Então, divulguem para o networking de vocês todos os nossos conteúdos. Muito obrigado a todos. Leandro Morillas, Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio.